Seca calma. Estados Unidos e Israel subestimam o poderio do Irã, e Rússia e China estão prontos para entrar na guerra. Desde o início da Operação Fúria Épica, lançada por Trump em 28 de fevereiro, o Comando Central dos Estados Unidos informou que os ataques com mísseis balísticos provenientes do Irã reduziram-se em cerca de 90% desde então. No entanto, se os dados de fontes independentes de defesa estiverem corretos, o Irã ainda dispõe de lançadores de mísseis suficientes para representar uma ameaça significativa às forças dos Estados Unidos e seus aliados na região do Oriente Médio. Atualmente, há uma preocupação significativa com a Marinha e as forças de defesa costeira do Irã, devido à ameaça que representam ao Estreito de Hormuz, assim como aos locais de lançamento e produção de mísseis balísticos e aos próprios lançadores. Existe o receio de que o Irã ainda não tenha utilizado toda a sua estratégia na guerra e que não tenha empregado de maneira mais intensa seus grupos ligados ao eixo de resistência no Oriente Médio. Os efeitos colaterais têm sido mais evidentes no Líbano. O Hezbollah foi o primeiro a intensificar seus ataques contra Israel em solidariedade ao Irã. No entanto, a pressão sobre o Hezbollah está crescendo. Atualmente, há a possibilidade de uma invasão terrestre israelense em grande escala na região do sul do Líbano. Os grupos armados no Iraque ligados ao Irã parecem estar mais fragmentados e controlados do que o esperado por Teherã. No entanto, essa situação se explica pelo fato de que o Iraque continua sendo uma peça útil para o Irã. Quanto aos Houthis no Iêmen, eles permanecem como uma incógnita. Embora tenham potencial para ampliar o conflito, ainda não demonstraram intenção de fazê-lo. Essa situação indica que a rede iraniana ainda possui capacidade de causar danos, mas não atua de forma coordenada como um grupo unido. Apesar das perdas consideráveis, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã alertou que os ataques com mísseis devem se intensificar ainda mais, após o lançamento de barragens de mísseis e drones contra Israel, Jordânia, Iraque e os países do Golfo, que possuem bases americanas. O Irã também tem como alvo a infraestrutura energética, o que, aliado ao seu controle total sobre o Estreito de Hormuz, levou a um aumento nos preços do petróleo. Além disso, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Khalibaf, confirmou hoje que o governo não busca um cessar-fogo. Acreditamos que o agressor deve levar um soco na boca para que aprenda a lição e nunca mais pense em atacar nosso amado Irã. O país possui um dos maiores e mais diversificados arsenais de mísseis do Oriente Médio, incluindo mísseis e drones Shahed, que causaram danos relevantes na região na última semana. Acredita-se que seu arsenal de nível superior, que inclui mísseis balísticos de curto e médio alcance, além dos hipersônicos, que têm um papel central na estratégia militar do Irã, ainda não foram empregados totalmente na guerra. Diversos locais de armazenamento de mísseis do Irã estão situados em Teherã e regiões próximas. Existem pelo menos 5 instalações subterrâneas conhecidas, chamadas de cidades de mísseis, distribuídas por diferentes províncias. Além disso, informações divulgadas pelo Instituto para o Estudo da Guerra indicam que os Estados Unidos e Israel provavelmente destruíram cerca de 1/3 dos lançadores de mísseis iranianos durante o conflito. No início do conflito, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou que a guerra não era uma luta justa e afirmou ter vencido o Irã. Por outro lado, a República Islâmica se preparou para um confronto desigual, acumulando mísseis e drones de baixo custo ao longo dos anos. Esse plano militar
aliado à ousada decisão de atacar todas as instalações militares que abrigam ou apoiam as forças americanas no Oriente Médio, deu resultado. 4 importantes bases aéreas americanas na região foram devastadas por ataques de mísseis e drones iranianos. A base aérea Ali Al-Salem, no Kuwait, a base aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, a base aérea Al-Udeid, no Catar, e a base aérea Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos. A base de apoio naval do Bahrein, sede do Comando Central das Forças Navais dos Estados Unidos e da 5ª Frota da Marinha, também foi seriamente danificada. 4 radares de longo alcance, ANTP e I-2, que dão suporte aos sistemas antimísseis TAHAD, também foram destruídos. 2 radares do Sistema de Defesa Aérea norte-americano nos Emirados Árabes Unidos foram atingidos. Além disso, mais 2 radares do mesmo tipo foram atingidos nas bases aéreas Príncipe Sultan e Muwafaq Salt, na Jordânia. Apenas entre 13 e 16 radares desse tipo foram construídos até o momento, cada um custando bem mais de 500 milhões de dólares. Com base em relatos recentes de órgãos de defesa, afirma-se que os Estados Unidos já iniciaram a realocação de seus estoques de sistemas de defesa aérea provenientes da Coreia do Sul para o Oriente Médio, com o objetivo de recompor as perdas desses radares. Um golpe ainda maior foi desferido contra a base aérea de Al-Udeid, onde um enorme radar de alerta antecipado, a NFPS-132, que custou mais de 1,1 bilhão de dólares, foi atingido. O radar foi financiado e supostamente operado pela Força Aérea do Emirado do Catar, mas era parte integrante da rede de defesa antimíssil dos Estados Unidos no Oriente Médio. Construir uma alternativa provavelmente será ainda mais caro e poderá levar anos. Além disso, vários sistemas de defesa aérea de longo alcance Patriot, na região, também teriam sido atingidos, incluindo um implantado na base aérea de Harrier, perto de Erbil, capital da região do Kurdistão iraquiano. Os aliados do Irã no Iraque prontamente ingressaram no conflito, elevando o custo para os Estados Unidos e seus aliados. O Hezbollah do Líbano também se envolveu, pressionando ainda mais a malha de defesa aérea de Israel, que vem consumindo interceptores avaliados em milhões de dólares diariamente. Tanto os Estados Unidos quanto Israel perderam numerosos drones de última geração sobre o Irã, cada um com custo médio de 30 milhões de dólares. A República Islâmica afirma ter derrubado dezenas de aeronaves não tripuladas, entre elas os MQ-9 Reaper americanos e os Hermes 900 israelenses, dentro de seu espaço aéreo. Teherã declara ainda que várias aeronaves de combate tripuladas foram abatidas por suas defesas antiaéreas ou destruídas enquanto estavam em solo. Diante dos danos verificados em numerosas bases aéreas americanas na região, essa hipótese não pode ser afastada. De modo geral, a previsão é de que o conflito dure pelo menos mais 3 a 4 semanas, de acordo com alguns oficiais dos Estados Unidos e de Israel. Se o conflito for encerrado nesse período, é provável que Trump declare vitória sem um acordo formal com o Irã, que provavelmente continuará buscando fortalecer suas capacidades nucleares e militares. No entanto, considerando os acontecimentos recentes, há uma possibilidade significativa de que a guerra se estenda por meses e que os Estados Unidos e Israel realizem operações terrestres. Embora o Irã tenha até agora limitado sua resposta a armas convencionais, caso a sobrevivência da República Islâmica estivesse ameaçada, poderiam ser utilizados meios não convencionais. O país teria capacidade de produzir bombas sujas, que combinam explosivos tradicionais com material radioativo. Além disso, uma guerra prolongada poderia motivar os aliados do Irã a intervir, ao menos oferecendo suporte. Apesar de a Rússia estar bastante envolvida na sua operação na Ucrânia, a China poderia tomar alguma ação, já que uma eventual queda da República Islâmica poderia incentivar ainda mais os Estados Unidos. Recentemente, uma reportagem da CNN revelou que as autoridades de inteligência dos Estados Unidos suspeitam que a China possa estar se preparando para ajudar o Irã com apoio financeiro.
peças de reposição e componentes de mísseis. No entanto, a reportagem destacou que Pequim está agindo com cautela. É evidente que o pior ainda está por vir no que diz respeito à guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Todos os ingredientes para uma guerra mundial já estão presentes.